Gente, tá aqui pratinho de soja, a minha saladinha de repolho que eu já ensinei pra vocês. Só coloquei aqui um pouquinho de batata no misturado e um pouquinho de girimum que eu cozinhei separado. Não gravei pro canal porque, enfim, né, essa saladinha que eu já ensinei, só acrescentei batata e um pouco de girimum. E um arrozinho com cenoura, tá? Que eu acabei de fazer. Coloquei uma colher de cada e meia colher de soja, tá bom? Vou almoçar. Alguém é assim quando o filho vai tomar açaí? O medo de sujar a roupa. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu sentei aqui um pouquinho para conversar com vocês, na verdade, né? Hoje nós estamos no 16º dia do nosso propósito de Daniel. Nosso jejum está chegando ao fim. E eu queria conversar um pouquinho com você sobre uma experiência que nós estamos passando aqui em casa, né? Tem 2 dias dessa semana e semana passada, 2 dias também da semana passada, que eu não consegui sair para as ruas, porque o meu esposo, ele tá tendo uma crise de coluna, né? O Fred, hoje ele trabalha em outra área, mas por muito tempo, quando novo, ele trabalhou como ajudante de pedreiro, trabalhou com muitas coisas assim pesadas. E infelizmente, né, a falta também de cuidado com a coluna, isso acontece com muita gente. Quando chega a idade, a gente começa a sentir, né, algumas coisas que a gente acabou fazendo lá atrás, no sentido de má postura e tudo mais, né? E a pessoa que não tem postura. E aí a gente tem que vigiar todos os dias, né, com relação a essa postura, a nossa postura, porque isso é muito sério. E aí eu tô compartilhando isso com você porque aqui no Diário de Jejum, todos os dias, né, no Diário de Daniel, eu conto um pouquinho da minha rotina, você me vê saindo, você me vê chegando. E esses dias eu tenho ficado mais em casa, porque como ele trabalha 12 horas, né, e aí ele acaba folgando 36. O que que acontece? Quando ele chega muito cansado. E quando ele vem do trabalho, ele vem pedalando, então sobrecarrega ainda mais. De repente você pode perguntar, Cleide, então por que ele não pega ônibus? Porque para onde ele trabalha é muito contramão para ele vir de ônibus. Então, no caso, se ele vier de bicicleta, ele chega mais rápido. Mas se no caso ele vier de ônibus, como ele foi muitos meses de ônibus, né? Quando nós não tínhamos comprado uma bicicleta tão boa quanto ele tem agora, o que que acontece? Ele passava muito tempo na parada do ônibus. E aí ele ficava muito tempo em pé e aí sobrecarregava a coluna dele ainda mais. No retorno, fecha a porta lá pra mim, filho, por favor. No retorno dele, na ida a mesma coisa, muito tempo. Obrigada. E na volta a mesma coisa, sobrecarregando a coluna dele. Então, ele prefere vir de bicicleta, ele pedala por muitos anos, né? Desde que eu conheci o Fred, ele ama pedalar. E aí o que que acontece? Isso também prejudica, porque ele vem com a mochila nas costas, né? E a mochila dele pesa demais. Por que que eu tô contando tudo isso pra vocês? Porque nós estamos passando por essa situação aqui em casa. Ai, meu Deus, não, eu tô achando graça porque o Davi entrou. Eu achei que ele fosse simplesmente, né, entrar e tava brincando. Quando eu vi um cheirinho, né, eu falei assim, meu Deus do céu. Pois ele pegou o pinico dele e ele tá aqui atrás de mim fazendo cocô no pinico dele. Realidade, coisas de mãe. Eu não sabia que ele tinha entrado com esse pinico. Eu vou até olhar aqui no vídeo se ele não saiu pelado na câmera, no vídeo, né? Porque eu tô achando que ele tá brincando, ele tá fazendo cocô atrás de mim. Meu Deus, tu tá fazendo cocô pro canal, filho. Fala, vai pra lá, mamãe. Né? Vem gravar o vídeo, mamãe. Oh, tudo bem, eu vou gravar. E não quer aparecer. Vem fazer cocô aqui pra me cheirar e não quer aparecer. Mas assim, bom, gente, e aí o que que acontece?
Eu tô compartilhando com vocês porque aqui eu acredito que tudo que a gente posta no canal, mostra no canal, a gente também precisa dar satisfação. Então vocês vão ver eu não saindo, então eu tô explicando o motivo de eu não estar saindo. Nós estamos entrando numa fase que ele tá pesquisando fisioterapia, para que não seja o caso de fazer cirurgia. Ele fez uma tomografia, ele tava sentindo os dores, né, os incômodos. E aí ele começou a sentir muitas dores nesse período, né, de trabalho. Ele chegava aqui muito cansado e eu comecei a observar que era um cansaço muito grande nessa área da cervical, né? Só que eu achei que fosse algo mais simples, né? E ele foi, fez uma tomografia, o médico passou e ele recebeu o resultado. Ele tá com uma lesão na C5 e C6, eu não entendo muito bem, como ele ainda vai no médico, eu não posso falar aqui besteira para vocês. Mas ele tá com essa questão. E aí, por que eu tô em casa? E aí ele tá na fase, né, de tá esperando a consulta médica, que ele vai ao médico. Nós fazemos esse tratamento pelo SUS, né? Nós não temos plano de saúde. E aí ele vai ao médico. E aí, dependendo do que o médico passar, só que ele também tem um tio, né, que mora fora e deu algumas direções para ele, alguns aconselhamentos, né, muito especiais, muito importantes. E ele vai começar a colocar em prática aqui em casa, mas também ele vai procurar também o profissional, né, que enfim, o tio dele mora, né, em outro estado, então ele não tem como ir para lá, então ele vai fazer o tratamento aqui, né, nessa área indicada para que ele não precise de cirurgia. Ele permanece trabalhando, mas quando ele está aqui em casa, eu procuro dar o máximo de descanso para ele. Então, quando ele chega muito sobrecarregado, a coluna dele muito doída. E aí ele só consegue passar a dor para ele não ter que estar tomando medicamento antes de ir ao médico deitado. Então, eu tô sem ir pra rua, justamente por causa do Davi, né? Dessa questão do cuidado com o Davi. O Davi tá com 3 anos, então o Davi, ele é uma bênção, ele é uma criança muito obediente. Como toda criança, requer os seus cuidados. Hora para ir ao banheiro, hora para tomar banho, hora para se alimentar. O Davi, ele não faz, óbvio, que nada na cozinha. Peraí, filho. Ele não faz nada na cozinha, e aí tudo a gente precisa fazer para ele, óbvio, como uma criança de 3 anos. E aí o Davi, apesar de ser muito atencioso, né, muito cuidadoso, muito tranquilo, o Davi, ele é uma criança, graças a Deus, tranquila, mas tem o seu tempo para tudo, né? E aí o Fred, ele fica deitado quando ele chega e eu fico fazendo as coisas pro Davi aqui em casa, auxiliando ele. O meu marido, ele é muito parceiro, né? Ele sempre ficou anos enquanto eu estive na rua com o nosso filho. Ele ficou anos me dando suporte dentro de casa. Só que agora eu tenho percebido que eu preciso dar esse suporte para ele. Eu sempre dei, né, suporte na minha casa. Mas eu preciso dar o suporte para ele, de ficar com ele, né? Ficar com ele auxiliando aqui em casa. Então é isso, eu tô dando satisfação para você. Eu não estou indo pra rua por causa desse motivo. Na primeira semana eu confesso que eu fiquei um pouquinho assim triste por essa questão, porque o que eu vivo na rua é um propósito. Apesar de eu vender e quando eu paro de vender também o nosso financeiro para, né? No sentido da minha parte, porque da parte dele ele tem carteira assinada, então chega o financeiro todo mês, né? Ele precisa trabalhar, óbvio, mas chega o financeiro, deveria ter carteira assinada, mas o meu, né? Eu preciso estar todos os dias na rua para gerar uma renda. Mas quem me conhece sabe que eu me preocupo muito com o propósito que eu faço, né, na rua, com relação ao evangelismo. E quando eu não estou na rua, nessa primeira semana, eu confesso que eu fiquei com o coração apertado, sabe? Porque eu realmente acredito que o mundo espiritual, ele não para. Deus, ele vai, óbvio que ele vai usar outras pessoas, ele vai permanecer, né, na obra.
vai usar pessoas, né? Mas eu vejo que eu tenho um papel, de alguma forma, aqui, né? E eu sei que o reino espiritual, ele não para, né? Porque a gente para, ele não para, ele permanece. E eu estava tendo um retorno muito grande dos coletivos, né? Pessoas me mandando mensagem, pessoas falando sobre suicídio, pessoas falando que quando escutaram uma mensagem, né, Deus curou para que ela não se matasse. Então, assim, quando eu parei, né, eu realmente disse, Senhor, e agora, né? Mas eu sei que eu parei por uma boa causa, entre aspas, né? Que doença nunca é uma boa causa. Mas eu parei pela minha família. E não me arrependo. Eu não me arrependo de estar aqui. Queria que fosse diferente. E não só ele, mas a minha família toda precisa de mim agora, né? Então, eu sou muito feliz em poder parar e ficar com eles, né? Sem maiores danos, sem eu ter que perder o emprego. Então, eu sou muito grata por isso. E vida que segue, né? Vamos com fé, vamos crendo que ele vai ficar bem, vai dar tudo certo. Deus vai operar, Deus tem propósito em todas as coisas. Eu confio nos propósitos de Deus, nos planos de Deus. Tudo tem um propósito aqui na Terra para acontecer. E vai acontecer na vida dele, na nossa casa, o que Deus permitir que aconteça, né? E em breve eu vou estar voltando para as ruas e fazendo aí o que eu tenho que fazer, né? Eu creio que amanhã eu já retorno e aí vou intercalando, né, para dar esse suporte para ele aqui em casa. Mas já deu tudo certo. Eu creio realmente que Deus é fiel e ele vai dar a restauração com relação a essa coluna dele. É admirável, assim, porque ele é muito trabalhador e ele é uma pessoa que não tem tempo ruim. Chuva, ele não atrasa, dizer assim, porque ele tem horário, ele bate ponto, mas tipo, tá chovendo. Não, ele é muito pontual. Ele é muito correto nas coisas dele. Então, assim, eu admiro muito meu marido, sabe? Então, eu tô compartilhando aqui com você porque eu sei que para ele tá sendo difícil, né? Tudo que ele tá vivendo. Mas eu também sei, né, que existe um propósito nisso, né? Como eu já falei. Então eu pego desse tempo que eu tô aqui em casa e tem um tempo que a gente tem ficado assim muito juntinho, né? E calhou de eu estar no propósito, então também eu ocupo muito a minha mente com as coisas de Deus, nos estudos. E aí também isso me ajuda. Também é por isso que eu sempre aconselho quem tá fazendo as coisas de Deus, tá no propósito, como eu tô, né? Ore, tenha o seu tempo no quarto, tenha o seu tempo em oração, porque isso tudo vai te blindar pro dia mal quando chegar. Tipo, quando chegou o resultado do exame dele, e eu vi o resultado do exame dele, eu vi que ele ficou meio balançado, e aí quando, né, o tio dele conversou com ele, e aí também ele foi no médico, já no clínico, que encaminhou pro ortopedista, né, traumatologista, e aí o médico também deu a opinião dele. Então, assim, eu vi que ele ficou meio balançado, mas a oração, né, ela te blinda. A oração, o tempo da palavra. Na palavra você vai descobrir as promessas de Deus para a tua vida. Na palavra de Deus ele vai te fortalecer. Nossa, quantas vezes eu estava assim, mal, e li o Salmo 91, li o Salmo 121, li o Salmo 23, e isso vai fortalecendo a tua fé. Quando você estiver lavando a louça, escute uma palavra, escute uma pregação, porque a palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir dá a palavra do Senhor. Então tudo isso é um conjunto de coisas que vai te blindar para o dia mal, né? Então permaneça, né, em oração. Eu vi a porta abrir, eu disse que abriu a porta. Você precisa fazer essas coisas para Deus, estar com Deus, justamente porque quando notícias desse tipo chegar, você consegue, né? Você consegue lidar com a situação de uma forma mais leve. Não que não vai te machucar, mas você consegue lidar de uma forma mais leve. Então,
Que Deus abençoe. Eu tô aqui compartilhando com vocês, vou ter meu momento, daqui a pouco eu volto. E tem um louvor que eu gosto muito que fala assim: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. E diz assim: posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus sonhos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Esse Deus que você tem que confiar quando as tuas adversidades, quando as tuas dificuldades chegar. Confie nesse Deus de aliança. Sempre quando eu estou passando alguma dificuldade, né? Deus assim é muito maravilhoso. Sempre eu escuto esse louvor em alguma situação. Teve um dia que eu estava no coletivo, né? E Deus me tocou muito através de um louvor que Ele colocou. Não era esse, mas eu sei que Deus estava falando comigo através do louvor no coletivo. E o que foi mais interessante é que quando eu levei a palavra, o motorista tinha diminuído. E quando eu fui descer, ele colocou um louvor. E depois que eu fui agradecer o motorista, né? Pela viagem, já era um motorista que sempre ele para me pegar o coletivo. Eu tinha agradecido, né? E eu vi o quanto aquele motorista, né? Deus também tinha tocado na vida dele. Então, Deus ele habita nos meios dos louvores. Então, quando você estiver passando alguma dificuldade, escute o louvor. Esse louvor ele me toca muito. Deus fala muito comigo nas adversidades através desse louvor. E Deus sempre me lembra através desse louvor da aliança que Ele tem conosco, né? Da aliança que Ele tem com a minha casa, da aliança que Ele tem conosco e que Ele não vai nos desamparar. Então, tudo isso que o Fred está enfrentando, né, que nós estamos enfrentando porque somos uma família e enfrentamos juntos, tenho certeza que Deus ele permanece no controle de tudo. Gente, está aqui pratinho de soja, a minha saladinha de repolho que eu já ensinei para vocês. Só coloquei aqui um pouquinho de batata no misturado e um pouquinho de girimum que eu cozinhei separado. Não gravei pro canal porque, enfim, nessa saladinha que eu já ensinei, só acrescentei batata e um pouco de girimum. E um arrozinho com cenoura, tá? Que eu acabei de fazer. Bom, aqui eu tô comendo um pouquinho de soja, salada de manhã que eu compartilhei com vocês e um pouquinho de arroz com cenoura, tá? Vou jantar e hoje eu tô tomando um pouquinho de suco. Não é todo dia, tá? Esse aqui é suco de maracujá, eu fiz suco de maracujá e tô compartilhando aqui com você. Só cuidado se você for colocar açúcar, né, na quantidade que você põe, tá bom? Então tô compartilhando aqui com